Olá a todos, meu nome é Sabrina Seabra. Eu atualmente estou cursando o 8º período de Medicina Veterinária na Universidade de Sorocaba, mais conhecida como Uniso, e hoje eu quero apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema que eu escolhi foi Protocolo Vacinal em Cães, uma análise das diretrizes da WSAVA, no período de 2007 a 2024. As minhas orientadoras foram a Cláudia Sofia Leschonski e a Natália Gardesani. Para o meu trabalho ficar mais dinâmico, eu preferi dividir ele em um sumário, colocando os principais tópicos, que são os objetivos e métodos, a introdução, as diretrizes de 2007 e 2010, as diretrizes de 2016, as diretrizes de 2020 e de 2024, a discussão, a conclusão e as referências que eu utilizei. Bom, o meu principal objetivo neste trabalho é avaliar as diretrizes da WSAVA sobre a vacinação de cães, ver quais foram as atualizações, o que mudou, por que mudou, e desenvolver uma revisão baseada em informações concretas e científicas que tenham uma comprovação baseada em verdades. E também eu consultei as publicações oficiais da WSAVA. Meu objetivo também é avaliar e reforçar a importância da prática da vacinação na medicina veterinária. Como introdução, eu achei importante reforçar a importância da vacinação em cães, pois a vacinação em cães, ela tem uma proteção não apenas do animal, mas também do ser humano e também de outra espécie em conjunto, por conta de que tem doenças que não necessariamente afetam só o cão, mas podem afetar outras espécies e até nós humanos. Por exemplo, a raiva é conhecida como uma zoonose e a vacinação da raiva é extremamente importante em animais e em humanos, dependendo da região, para gerar uma segurança imunológica na região. Achei importante falar também sobre a história da vacinação em cães. Onde começou, por que começou a vacinar cães. O começo foi que lá em 1885, um médico chamado Louis Pasteur, ele criou a primeira vacina antirrábica. E para não começar a testar em humanos, ele preferiu utilizar o teste em animais. Então, ele foi a primeira pessoa a vacinar um cão. Ele testou a vacina de raiva em um cão. Lógico que não foi uma questão de imunidade para o cão, mas sim ele foi feito com um teste. Porém, ele foi o primeiro a dar essa ideia da vacinação em animais. E em 1960, houve uma epidemia de certas doenças que causavam a mortalidade de cães. Então, acharam de extrema importância começarem a desenvolver vacinas para os animais. Então, desde então, começou a prática e a conscientização da vacinação em cães. Como eu disse, tem o papel ético e social da vacinação, que o médico veterinário, ele não é apenas um médico de animais, ele também tem a função de proteger humanos e a população, a saúde pública, para evitar zoonose e disseminação de doenças para as pessoas. A ideia é de que o veterinário não é só um médico de bichos. Também eu gostaria de explicar o que é a WSAVA, para que ela serve, como que ela surgiu, o que é.
A WSAVA ela é uma abreviação para World Small Animal Veterinary Association, que basicamente é, reunião, é uma reunião de várias associações veterinárias pelo mundo que reúnem para trazer informações e gerar um bem-estar animal. Então, basicamente é uma junção de associações veterinárias que conversam para criar protocolos e padrões para o bem-estar animal e também ter a evolução da medicina veterinária. Bom, as primeiras diretrizes, ela aconteceu em 2007, porém, ela foi revisada em 2010. E, desde então, elas classificaram as vacinas como core, que são as vacinas essenciais, e as vacinas non-core, que são as vacinas não essenciais. E por ser a primeira diretriz, foi onde eles trouxeram os primeiros conceitos deles. Um dos conceitos é quanto menos vacinar, é melhor. Pois eles acreditavam que as vacinas, principalmente as core, elas traziam uma imunidade longa, que poderiam durar da vida inteira do animal até 3 anos, pois o reforço que eles diziam era trienal, em 3 anos após a última vacina que era feita no primeiro ano após as vacinas básicas. Então, basicamente, o protocolo deles é: você tem que vacinar os filhotes até as 14 a 16 semanas, depois você tinha uma revacinação anual e depois você poderia vacinar em 3 anos. Eles incentivavam os testes sorológicos, então eles não estavam ainda inseridos, mas eles incentivavam a produzir para avaliar a vacinação e eles impunham que a vacinação ela tinha que ser conforme o risco individual de cada paciente. Ou seja, não vamos vacinar apenas por vacinar. Dar uma vacina que talvez fosse desnecessária para aquele animal. Então, eles preferiram olhar o paciente de forma individual, conforme o seu estilo de vida, conforme seus hábitos, a região que ele habita, enfim, começaram a avaliar individualmente. Em 2016, a sorologia ela chegou a, a, a rotina para ser usada como uma base para revacinação. Então, a sorologia começou a ser feita para ver a necessidade de revacinar aquele animal. Eu não estou aplicando uma vacina desnecessária, eu não estou vacinando esse animal demais, então a sorologia ela foi essencial para começarmos a ter essa base. Os protocolos, eles continuaram sendo individuais, eles enfatizaram o registro para você ter um local registrando todas as vacinas que você aplicou, quando aplicou, para não ter erro. E também eles definiram um local anatômico controlado, que seria a lateral do pescoço e também os membros distais, pois são regiões que, se tivesse complicações ou reação, seria mais fácil manejar aquele local. E o interessante é que eles, na diretriz, eles conscientizam o veterinário como responsável para educar o tutor e conscientizar ele sobre a importância das vacinas. Um fato importante para esse tutor voltar a vacinar o animal e espalhar a informação para outros tutores. Em 2020, houve uma mudança, pois eles perceberam que alguns locais do mundo, algumas doenças não eram tão exuberantes enquanto outros locais eram. Então, eles começaram a definir que em certas regiões não precisavam tomar alguma vacina. Não era necessário, você estava super vacinando, estava dando uma vacina que não era necessária. Então, eles definiram essa prioridade regional, principalmente por conta de que na América do Sul, em uma época, teve uma alta prevalência de leptospirose. Então, eles começaram a definir por conta disso. Eles indicaram também a segurança vacinal, que é explicar para o doutor, certo, as reações que pode causar, o que o animal pode sentir, quando que tem que voltar. Então, eles priorizaram essa segurança. Eles também enfatizaram o papel do veterinário,
que o veterinário ele não é só novamente um médico de animal, é para todos. E eles integraram também a saúde única, que é a relação ambiente, animal e humana, com a vacinação. Então, a vacinação acabou se tornando parte da saúde única. A maior diferença, o maior marco foi que a leptospirose foi considerada como core, que é essencial, em lugares endêmicos, onde ela estava sendo altamente, ela estava tendo uma alta contaminação. Então ela começou a ser core. Redefiniram o conceito essencial, que o conceito essencial seria que o animal precisa dessa vacina, só que começaram a inserir o método de individualismo, que será mesmo que esse animal precisa dessa vacina? Então, esse conceito essencial seria mais para questão de individualismo. A nova sessão, teve uma nova sessão sobre anticorpos maternos, onde adicionaram mais uma semana, mais 4 semanas, pois antes era de 16 a. Não, até nas 16 semanas teriam que vacinar os animais. Mas eles disseram agora que poderia, até as 24 semanas, os animais serem vacinados, os filhotes, principalmente os filhotes que estão em abrigos e santuários, por conta de que são animais que estão em constante contato com outros animais, entrando, saindo, e eles têm mais chance e risco de serem contaminados. Então, adicionaram essa dose a mais para animais que estão nessa situação. E atualizaram uns tópicos emergentes também sobre a redução da imunidade em cães idosos, né? Bom, a discussão é que vimos também a evolução da vacinação como prática e científico. Vemos que eles consolidaram a imunidade por longa duração e definiram as vacinas essenciais e não essenciais, core e não core. Eles usaram a sorologia para ter uma vacinação mais responsável. A América Latina, ela teve focos de raiva e a leptospirose, onde fez eles repensarem esse fato de preciso mesmo vacinar esses animais ou não, pois tinha certas regiões que algumas doenças não estavam sendo tão epidêmicas assim. Eles reintroduziram a palavra essencial para esse individualismo e também o médico veterinário ele ficou com um papel ético e educador e não apenas como médico de animais. Bom, a minha conclusão é que teve a manutenção das vacinas essenciais por conta de que ao longo dos anos algumas doenças também acabaram não sendo mais registradas. Por exemplo, a hepatite infecciosa canina. Por mais que tenha nas vacinas hoje em dia, não é uma doença tão comum quanto antes por conta da vacinação. Então, estruturamos um protocolo para filhotes. Eles têm a ideia de que a imunidade tem longa duração, então por isso a vacinação trienal. Consideram bastante, desde o começo, que a sorologia é uma ferramenta diagnóstica, que o veterinário ele tem um papel ético e científico e não apenas um médico de bichos. Eu fiz uma tabela comparativa de 2007, 2016 e 2020 e 2024, onde estão as principais diferenças das vacinas. E nós vemos que em 2016 a principal marco foi quando a sorologia foi introduzida para avaliar e que a vacinação ela tinha que ser baseada em evidências. E em 2024, a leptospirose ela foi essencial, foi considerada essencial em regiões endêmicas. A sorologia também foi considerada novamente e também que foi redefinido a definição core e que adicionaram mais umas semanas para animais que estão em mais risco. As referências que eu utilizei, eu preferi optar por evidências concretas, então revistas confiáveis e também as diretrizes oficiais da DAP. Obrigada pela atenção de todos. Eu agradeço bastante pela atenção e também pelas
minhas orientadoras, que tiveram uma paciência comigo e me apoiaram, e também a minha família, amigos e todos que estiveram nessa jornada acadêmica comigo. E também eu dedico o meu trabalho e as minhas pesquisas aos meus animais de estimação. Alguns já não estão aqui, pois se não fossem eles, eu não estaria neste propósito de ser veterinário. Foram fortes influências na minha vida para essa profissão. É isso. Obrigada por todos. Eu fico disposta a dúvidas, a comentários. Podem entrar em contato. Estou à total disposição para responder todos. Obrigada.